através do culto de hoje, que todos possam ser fortalecidos e possam desfrutar de uma nova vida. Principalmente na semana que vem, que nós vamos ter a celebração de fundação de 25 anos da igreja, que nós possamos verdadeiramente aproveitar a palavra de hoje para termos a confirmação e a convicção de que vamos caminhar para a evangelização do Japão e do mundo. Falta uma semana para esse dia tão especial dessa celebração missionária, que nós possamos receber poder, fortalecimento para esse dia. Todas as pessoas serão salvas. E esse é o plano de Deus. Essa é a vontade de Deus, que todos possam ser salvos. E para essa missão absoluta, toda a história do mundo, tudo está se movendo para que isso aconteça. E a igreja é chamada para que o plano de Deus possa vir acontecer. E a missão da igreja é proclamar o evangelho para todas as pessoas. Porém, Satanás, ele usa várias armadilhas para que a igreja não possa, para impedir a igreja de fazer isso. Há muito tempo ele veio falando sobre, colocando várias religiões, levantando várias religiões, para que as pessoas não tenham esse encontro com o evangelho. Ele veio impedindo a igreja de várias formas. Porém, hoje, nós vamos receber aqui no livro de João a solução para tudo isso. Não é um Deus que as religiões falam. Nós estamos falando do Deus verdadeiro. Não existe vida nessas religiões. A vida é somente Jesus Cristo. E a convicção disso está escrito aqui no Evangelho de João. Por que nas religiões não existe vida? Porque as religiões foram criadas por seres humanos. Um ser humano não pode dar vida para outro ser humano. Por quê? Porque eles estão condenados. Se você está condenado, como você pode dar vida para outra pessoa? Até mesmo Shaka, que criou o budismo, ele morreu, adoeceu e morreu. O Muhammad, que foi também, que criou o islamismo, ele adoeceu e morreu. Os dois adoeceram e morreram. Esses homens, eles, enquanto viveram, não fizeram nenhuma obra, nenhum sinal para mostrar que eles eram Deus. Eles mesmos adoeceram e morreram. Como eles podem dar vida ou ressuscitar pessoas se eles mesmos morrem? Ou seja, na religião não há vida. Mas Jesus, ele mostrou que ele era o verdadeiro Deus. Ele fez vários sinais para deixar como prova. E aqui no Evangelho de João está escrito os 7 sinais que Jesus Cristo fez, mais importantes. Mas se nós lemos o resto dos livros, vamos ver que existe mais de 30 sinais descritos que Jesus provou que ele é Deus. Mas o maior sinal foi que o próprio Jesus Cristo morreu e ressuscitou no 3º dia. E para mostrar que ele realmente ressuscitou, ele permaneceu 40 dias entre os discípulos após ressuscitar. Como prova de que ele era o verdadeiro Deus. Ele queria provar que ele era o verdadeiro. Por isso Jesus Cristo é a vida. E ele não diz para a gente fazer alguma coisa, ele só diz para nós crermos nele.
Então, Jesus, após ressuscitar, ele subiu para os céus. E após 10 dias que ele subiu, ele derrama sobre nós o Espírito Santo. E esse trabalho do Espírito Santo é para que permaneça essa salvação em nós, esse evangelho. E o Espírito Santo, ele derrama poder e fortalece todos aqueles que creem, e ele também dá provas de que Jesus é o Cristo. Nós próprios não temos dinheiro, não temos força, nós não temos vida. Nós não somos bem-sucedidos, mas não é através da nossa força, mas Deus vai dar força para a gente. Como prova de que Deus está conosco, ele derrama poder sobre nós. Esse é o trabalho do Espírito Santo em nós. Hoje, aqui no capítulo 7, Jesus está dizendo que o Espírito Santo vive dentro de nós. Esse evangelho que nós cremos não é uma religião, ele é a vida que Deus deu para a gente. Então, basta nós crermos nisso. Porque é o próprio Deus que derrama isso sobre nós. Ele que nos dá. Então, o próprio Jesus Cristo vem como o pão da vida. A religião que o ser humano criou, eles falam, você precisa se esforçar para receber vida. A condição de salvação do budismo é muito nível alto para você alcançar. Você precisa ser muito perfeito, muito limpo, para que você possa alcançar as condições que eles falam. Porém, o budismo dentro do Japão, como não tem como alcançar esse nível que o budismo original criou, eles abaixaram o nível e criaram um novo budismo dentro do Japão. Vamos ver o islamismo. Eles são muito restritos. É muito difícil. Porém, esses religiosos, eles não têm a convicção se eles estão realmente salvos ou não. Porque eles precisam obedecer todos os mandamentos que eles criaram para poder ser salvos. Então, eles não têm essa convicção. Mas o nosso Jesus, ele não colocou nenhum nível alto. Ele diz, basta você acreditar em mim e você é salvo. Ele levou o nosso pecado, ele próprio levou. Era para nós morrermos e ele morreu no nosso lugar. Ele esmagou a cabeça de Satanás. Ele perdoou, ele levou os nossos pecados. Então, o que nós temos que fazer é crer nisso, somente crer. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Se um religioso inventar de falar isso, você não pode acreditar. Mas Jesus Cristo não era falso. Ele era o verdadeiro Deus. E ele deixou provas de que ele é o verdadeiro Deus. Ele não era um religioso. Ele não era uma pessoa santa. Ele era o próprio Deus, o verdadeiro Deus vivo. E esse Jesus, Deus, ele morreu no nosso lugar. Ele disse, eu sou o pão da vida. E essa palavra é o central do livro de João. Jesus é o pão da vida. Basta crer nisso. E quando você crê, você recebe a convicção que você foi salvo. João 6,35 diz, Jesus declarou, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome. No versículo 48, ele também diz, eu sou o pão da vida. Jesus falou várias vezes. Por que ele falou várias vezes? Porque é muito importante.
No capítulo 6, 51, está escrito como ele virou esse pão. Ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. No versículo 55 diz: pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Mas nós não cremos. Então, na igreja primitiva, eles começaram a fazer a Santa Ceia, para que eles não se esquecessem dessas palavras. Então, toda vez que eles faziam culto, eles faziam a Santa Ceia, para eles lembrarem que Jesus é o pão, que o sangue dele é a vida, e que ele morreu por nós. E por ele ter morrido por nós, nós recebemos a vida. E quando eles bebem o vinho, para eles lembrarem que o sangue de Jesus é aquele, ele derramou o sangue dele para nos dar a vida eterna. Então, eles colocaram a Santa Ceia em todos os cultos para que eles não se esquecessem, para que eles tivessem essa convicção. E nós fazemos a Santa Ceia. Porém, nós também declaramos, inculcamos essas palavras através da palavra de Deus. Então, lá no Jardim do Éden, quando eles comeram o fruto do árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem tinha que morrer. Mas dentro daquele jardim também tinha a árvore da vida. E se eles comessem da árvore da vida, eles iam viver eternamente. Porém, como o ser humano tinha pecado, Deus expulsou eles do Éden para que eles não comessem com pecado a fruta da vida eterna. Porém, a vontade de Deus é que todos pudessem comer esse fruto da vida. Mas o homem foi separado de Deus. E alguém precisava pagar o preço. Então, o próprio Deus, ele vem como Jesus. E então, Deus prometeu Jesus Cristo. Quando o homem caiu, Deus falou que um descendente da mulher viria. E esse descendente da mulher, ele sangraria como um cordeiro para perdoar os nossos pecados. E através de crer nisso, você adora a Deus. Então, lá no início, Adão e Eva, eles não precisavam fazer nenhum ritual para adorar a Deus. Eles estavam na presença de Deus. Porém, depois de Gênesis 3, eles só poderiam entrar na presença de Deus derramando o sangue de um cordeiro, de um animal. Porque isso estava apontando que o sangue de Jesus precisava ser derramado para que nós pudéssemos novamente entrar na presença de Deus. Então, Jesus vem como o pão da vida. Deus prometeu ele. E há 2000 anos atrás, ele veio como o pão da vida. Ele foi crucificado e nos deu a vida. Esse é o Evangelho. E nós que cremos nisso, recebemos a vida. A vida está em nós. Ele nos ensina que nós nos tornamos filhos de Deus. Mas o que é essa vida, afinal? É o próprio Jesus. Porém, Jesus, ele já subiu aos céus. Não tem mais como ele viver como um homem de carne e osso aqui conosco. Mas, agora ele vem como um espírito invisível e mora dentro de nós. Esse é o Espírito Santo. Por isso, Pai, Filho e Espírito Santo. Eles são 3 em 1. E isso também
foi prometido desde o Antigo Testamento. Se não tivesse o trabalho do Espírito Santo, nós não íamos crer em Jesus e nem poderíamos nos tornar filhos de Deus. E após crer em Jesus, nós precisamos, após aceitar Jesus, nós precisamos continuar crendo em Jesus. Então, o trabalho do Espírito Santo é que ele faz a gente permanecer crendo em Jesus Cristo. Por isso, o Espírito Santo precisa morar dentro de nós, trabalhar em nós, para que nós permaneçamos crendo em Jesus Cristo. Esse Espírito Santo, ele habita dentro de nós e continuamente está trabalhando dentro de nós. Então, não tem como a nossa fé ser perdida na metade do caminho. Porque ele já está, basta uma vez. Quando você creu uma vez, o Espírito Santo, ele desce sobre você. Então, é impossível você não crer nunca mais que Jesus é Deus. Como está escrito em Ezequiel, no capítulo 36, 26 até o 27, está escrito assim: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. No versículo 27. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente às minhas leis. Se você creu pelo menos uma vez, para que você creia para sempre, Deus, ele muda, ele troca o seu coração. Você não consegue mais idolatrar. Você caminha na direção de Deus. Ele te dá esse poder. Por quê? Porque o próprio Jesus está dentro de você agora. Então, o início da salvação, tudo isso é obra do Espírito Santo. Jesus, para nos salvar, ele destruiu as obras de Satanás, perdoou todos os nossos pecados. E para que nós permaneçamos crendo nele, ele nos deu o Espírito Santo. Lá em Joel 2:28 está escrito, ele nos dá poder. Está escrito assim: e depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Profetizar, sonhos, visões, tudo isso é a mesma coisa. Ele quer dizer que o pensamento vai ser restaurado. Mesmo que você seja idoso, você vai ter esperança, você vai ter visão. O seu físico vai estar velho, mas os seus pensamentos, eles vão estar jovens. Por quê? Porque o Espírito Santo está dentro de você e o poder do Espírito Santo se revela em você. Pessoas que não têm sonhos, independente da idade, elas ficam velhas. Um país que ele não tem esperança, que ele não tem visão, ele não tem força. Ele não tem força, por isso ele não tem esperança, ele não pode ter força, nada. Sonhos. Então, quando Deus entra dentro de nós como Espírito Santo, ele nos dá sonhos, ele nos dá visões, ele nos prometeu isso. Isso é uma promessa de Deus. Não só a vida de Deus, mas ele também prometeu nos dar a força dele, o poder dele em nós.
Então, a vida de Deus, o poder de Deus, ninguém pode roubar de você. Mas hoje, as pessoas não têm a vida e nem o poder de Deus. Por isso elas estão sofrendo. A mulher samaritana também, ela não tinha felicidade, ela não tinha força. E ela casou 5 vezes, buscando essa felicidade. Mas quando Jesus apareceu na frente dessa mulher, Jesus disse para ela, João 4,14, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. O tema de hoje é o rio de água viva. Esse versículo fala sobre isso. A fonte de água. Vamos ler João 7, 37 a 38. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Versículo 38. Quem crê em mim? O que é beber a água? É crer em Jesus. Ou seja, Jesus está falando, quem crê em mim? Aquele que tem sede, aquele que bebe, quer dizer, aquele que crê em mim. Aquele que bebe essa água que é Jesus. Ele está se referindo a quem crê. Jesus morreu por mim naquela cruz. Ele destruiu as obras de Satanás que estavam me fazendo sofrer. Ele perdoou os meus pecados. Ele me tirou da morte e me trouxe para a vida. Quando você acredita nisso, você bebeu a água. Jesus, para me dar a vida, eu creio que Ele é o pão da vida. Então, aquele que crê dessa forma, a Bíblia diz que em João 7,38 que quem crê nele fluirão rios de água viva. O que é esse rio de água viva? Está explicando lá no versículo 39, está explicando o que é. Esse rio de água viva é o Espírito Santo. Ele estava se referindo ao Espírito Santo. Então, beber a água da vida significa crer em Jesus Cristo. E após você crer em Jesus, você recebe o Espírito. O Espírito Santo habita dentro de você. Mas aqui, no capítulo 7 de João, Jesus ainda estava aqui. Ele não tinha ido ainda para os céus, então não tinha como o Espírito Santo vir. Mas após isso, Jesus Cristo é crucificado, ressuscita no terceiro dia, após 40 dias que ele ficou aqui e sobe aos céus, depois de 10 dias. Então ele volta como Espírito Santo, ele desce como Espírito Santo. Então, após ressuscitar, Jesus Cristo ficou 40 dias aqui. 10 vezes ele apareceu para os discípulos. E ele dizia para os discípulos assim, esperem aqui, não saiam de Jerusalém. Esperem o Espírito Santo que eu prometi que vai descer. Então, quando vocês receberem o Espírito Santo, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas até os confins da terra. Então, Jesus Cristo permaneceu 40 dias aqui, falando isso para os discípulos. Permaneçam em Jerusalém. Então, os discípulos creram nessa promessa. E aí eles subiram lá no sótão da casa de Marcos e começaram a orar. Orar pedindo pelo Espírito Santo. Derrama sobre nós o Espírito Santo. Nós também, nós podemos orar essa mesma oração. Jesus, derrama sobre nós o Espírito Santo. Mas, na verdade, dentro de nós o Espírito Santo já está. E quando você ora, me enche do teu Espírito. Ele te enche. E aí você fica cheio. Você transborda. Aqueles discípulos de Jesus, antes de receber o poder do Espírito Santo, eles eram apenas
pescadores. Eles não tinham conhecimento, eles não tinham educação, eles eram fracos, eles tinham medo, mas após eles receberem o poder do Espírito, eles ficaram fortes. Eles realmente se tornaram testemunhas até os confins da terra. Então, como teve esse trabalho desses discípulos, hoje o evangelho alcançou o mundo inteiro. Todos os países que são evangélicos, eles têm poder. Por quê? Porque tem o Espírito Santo ali. Os europeus, não é porque eles eram muito sábios ou eles eram poderosos. Não, eles não eram. Mas Jesus Cristo, eles creram em Jesus. Então, a vida de Jesus, o poder de Jesus, apareceu ali naquele país. E então eles cresceram. Porque, na verdade, no início da história, a Índia e a China é quem estava ali crescendo. Não é na Europa. Porém, quando entra o evangelho na Europa, tudo é revertido. Você pode ser muito sábio, você pode ser bem-sucedido, mas se você faz idolatria, os demônios trabalham e você não é bem-sucedido. Mesmo que você seja fraco e não tenha nada, mas se você tem o poder do Espírito Santo, Deus faz o sobrenatural em você. Jesus Cristo é a verdadeira vida. Por isso, todas as pessoas precisam crer em Jesus e ser salvas. Mas, para que isso aconteça, Deus precisa de testemunhas que provem que Jesus é Deus. Aqui no Japão, nós somos os únicos, as únicas testemunhas. Por isso, Deus, ele quer derramar poder sobre você. Precisa de fé, precisa de convicção, precisa de saúde, precisa de econômico, precisa de muitos poderes, muita força. Precisa também de estar dentro da sociedade, ser influência. Se você tem negócio, você precisa ser bem-sucedido. Se você tem problema dentro da tua casa, esse problema tem que ser transformado, tem que ser restaurado. Por isso, Jesus Cristo vai fazer na sua vida. Como que você vai ser testemunha se você nem consegue andar sozinho? Mesmo que nós não sejamos essa testemunha, Jesus Cristo vai permanecer sendo Jesus Cristo. Porém, Deus precisa que você seja testemunha para que outras pessoas possam ser salvas. Por isso ele derramou sobre você o Espírito Santo. Por isso ele vive dentro de você. E basta você acreditar. Basta você acreditar. 3. Nós precisamos pedir a plenitude do Espírito Santo. O tema do Evangelho de João é que Jesus é Deus, que Jesus é a única vida. E mais um. Ele fala muito detalhadamente sobre o Espírito Santo. João 14, do 16 ao 17, diz assim: E eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Então, ele falou sobre outro conselheiro. Então, já existia um conselheiro. Para ser outro, quer dizer que já existia um. Então, esse conselheiro que já existe é o próprio Jesus. E mais um conselheiro é Jesus também, porém, ele não vem como forma de homem, mas ele vem invisível como Espírito Santo. Vamos ver João 14, no versículo 18.
Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Eu irei, mas eu não deixarei vocês sozinhos. Ou seja, daqui a pouco eu vou para o céu, mas depois eu vou voltar com o Espírito Santo para estar com vocês. E lá, no fim dos tempos, Jesus virá, para que todos possam ver, ele virá como físico, para que todos possam ver. E então lá, ele vai ter o grande juízo. Todos vão ver Jesus no fim dos tempos. E quando Jesus estava falando aqui no versículo 18, que ele voltará, ele não está falando dele voltar na segunda vinda, mas ele estava se referindo que o Espírito, ele ia voltar como Espírito Santo para habitar dentro de nós. Dentro de cada um de nós, cada um de nós nos tornamos santuário de Deus, morada de Deus. Por isso, lá em 1 Coríntios 3,16, está dizendo: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se você sabe agora que você é santuário de Deus, agora você precisa da plenitude do Espírito Santo. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Porque quando você é cheio do Espírito Santo, você recebe poder e você se torna uma testemunha. Atos 1:8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Você será testemunha. Ele não falou, seja uma testemunha. Ele falou, você será. Quando você recebe o poder do Espírito Santo, você vira uma testemunha. Não é através da sua força. Ele faz você se tornar. É através do poder de Deus. Não é você que faz, é Jesus que faz. Essa bênção nós já recebemos. Então o Espírito Santo já está dentro de você. E você não pode esquecer dele. Você precisa sempre lembrar dele. Por quê? Porque se você se esquece dele, você entristece Jesus. Efésios 4:30 está escrito: não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Por quê? Vocês foram selados para o dia da redenção. Você foi selado. Isso quer dizer o quê? Que Deus garantiu você. A sua salvação, ela é garantida em Deus. Ele te garantiu, ele te assegurou. E para que esse poder, essa força não acabe, ele também selou o poder dele sobre você. Esse Espírito Santo tão lindo, você não pode se esquecer dele. Você não pode entristecer ele. Quando você lê a continuação, você vai ver o que acontece quem esquece do Espírito Santo. Acontece muitas coisas. Você vive como se não tivesse sido salvo. Muitos problemas. Não consegue perdoar, conflitos, vingança, ira. Isso é não desfrutar do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele deu poder sobre você, para que você seja testemunha até os confins da terra. E para que isso possa acontecer, ele sempre está com você. Mas nós esquecemos. Acabamos fazendo pelas nossas emoções, pensando. Então, quando a gente faz isso, a gente não tem paz, porque não está deixando ele operar.
Então, ele se entristece quando você faz esse tipo de coisa. Quando você se esquece dele. O Espírito Santo se entristece. O Espírito Santo diz: você evangelizará o Japão, alcançará as 237 países, você será minha testemunha. Ele está dizendo isso. Efésios 5,18. Está descrito: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Ou seja, ele não está falando diretamente do álcool, mas está dizendo para você não se embriagar com as coisas do mundo, mas que você seja cheio do Espírito Santo. Não seja incrédulo, mas seja cheio do Espírito Santo. Para isso, 1 Tessalonicenses 5, do 16 ao 19. É muito conhecida essa palavra. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus. Essa é a forma de você ser cheio do Espírito Santo. Todos os nossos problemas já foram solucionados, então nós podemos se alegrar sempre. Por quê? Porque não existe problema. Outra coisa, não é ficarmos ansiosos ou preocupados, é buscarmos ser cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo trabalha em todas as coisas. E para nós basta agradecermos todas as circunstâncias. Ele trabalha em tudo. Para o quê? Para que nós possamos alcançar o mundo. E isso é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. E no versículo 19 diz: não apaguem o Espírito. E uma palavra muito próxima do que é o Espírito Santo. Claro que ele é Jesus, mas ele é a palavra. Ele é Deus, mas ele é a palavra. Então, para que o Espírito trabalhe fortemente em você, medite na palavra de Deus. Medite na palavra do Evangelho. Efésios 6, 17. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando você medita na palavra, você se enche do Espírito Santo. Quando você ora, você se enche do Espírito Santo. Quando você adora, você se enche do Espírito Santo. Hoje, nós estamos aqui reunidos todos os domingos, toda quarta, toda sexta. Por que nós nos reunimos? Para ser cheio do Espírito Santo. Para que nós sejamos cheios da vida e do poder de Deus. Quando você é cheio do poder de Deus, você não precisa se esforçar. As coisas vêm atrás de você. Quando você é cheio de Deus, quando você busca Deus, todas as coisas, elas trabalham para o seu bem. Quando você adora o Senhor, você recebe poder. Quando você adora, você recebe poder. Quando você ora, ore sempre. Deus, enche-me com teu Espírito. Derrama sobre mim o teu poder. Quando você soltar o ar, ore respirando. Declare com a sua respiração. Ou você tem um pedido de oração, ore concentrado nisso. A minha oração, eu oro para Deus assim: eu te agradeço, Senhor, porque a Igreja Missionária Evangélica se tornou uma igreja que evangelizou o Japão. Eu te agradeço, Senhor, e creio que o Senhor já levantou vários pastores aqui com essa missão. Eu te agradeço, Senhor, porque todos os obreiros e remanescentes alcançaram o Japão.
Eu te agradeço, Senhor, porque todos os nossos remanescentes já alcançaram o cume. Eu oro agradecendo já como se eu já tivesse recebido. Porque Deus fala isso pra gente. Orem como se já tivesse recebido. Então, na semana que vem, nós vamos ter essa celebração missionária. Missões não é através da nossa força. Missões é através do poder do Espírito Santo. Então, nós que estamos aqui na sede de Nagoya, quando nós recebemos poder aqui, muitas pessoas que estão em todo o Japão, em todo o mundo também, recebem. Porque lá na igreja primitiva, quando eles estavam no sótão de Marcos e eles eles foram cheios do Espírito Santo, mais de 80 países foram evangelizados naquele dia. Isso não vai permanecer só no Japão. Nós vamos se unir, pessoas do mundo todo, e nós vamos ser cheios do Espírito Santo. Outras igrejas virão para a sede de Nagoya, para que eles possam ser missionários, evangelizar outros locais, outros campos. Então, eles vão vir, vão se reunir, para que eles possam receber esse poder. Essa força, esse poder. Lá na igreja primitiva, eles fizeram isso. Para se reunir, precisamos de saúde, precisamos das finanças. Para isso, Deus ele vai derramar o poder dele sobre você. Amém. Que você possa desfrutar do poder de Deus essa semana. Dentro de nós está jorrando o rio de águas vivas, que nessa semana ele possa jorrar na sua vida. Deus Pai, nós te agradecemos. Que nessa semana nós sejamos cheios desse rio de águas vivas que é o Espírito Santo. Na semana que vem, que nós possamos, Senhor, receber incrivelmente, poderosamente o teu poder. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém.